Olá pessoal, e cá estou eu de novo para conversar com vocês sobre desenvolvimento de equipes. Como eu disse no nosso primeiro vídeo, nós estamos no momento em que precisamos lançar mão de várias possibilidades, alternativas, ferramentas que possam nos ajudar a seguir o curso aí da nossa vida, sem prejudicar a nossa saúde e garantindo que as nossas demandas de construção elas sejam efetivamente realizadas. Então, esse curso, essa disciplina, na realidade, componente curricular, como eu chamo componente curricular e a IAP chama de disciplina, estava prevista para iniciar no dia 23, mas nós tivemos que mudar a estratégia e, pelo fato de ser uma estratégia agora gravada para colocar na plataforma, nós atrasamos um pouquinho aí, inclusive porque nós tínhamos que ter essa definição se realmente iria acontecer nesse formato. Mas eu estou muito feliz em conversar com vocês. Eu quero dizer que não é pelo fato de ser no mundo digital que nós estaremos distantes, estaremos ausentes, muito pelo contrário. Vamos interagir, estou aí nas redes sociais, totalmente à disposição de vocês, para aquilo que vocês precisarem. Nessa primeira página do slide vocês têm o meu contato, têm o meu telefone, e nós vamos conversando e nos construindo. E também dentro da plataforma, junto com a equipe que coordena as atividades, eu já pedi que a gente pudesse criar um grupo para que durante uma semana eu esteja tirando todas as dúvidas de vocês. É um formato muito interessante porque a gente vai se construindo nessa nova linha. Então, o nosso tema hoje é desenvolvimento de equipes e eu sou Ângela Guimarães, sou pedagoga com mais de 30 anos de experiência na área da educação. Também sou coach, sou programadora neurolinguística e sou hipnoterapeuta. E nesses mais de 30 anos de experiência em educação, eu fui professora de todos os segmentos, inclusive na academia, e fui coordenadora pedagógica, fui diretora de escola por mais de 20 anos. Então, eu tenho aí uma experiência muito boa para compartilhar com vocês. E esse tema, é um tema muito interessante, que é o desenvolvimento de equipes. Ele sempre fez parte da minha vida profissional, nessas construções e nessas demandas. E hoje, como eu faço um trabalho, eu sou palestrante também, hoje eu faço esse trabalho aí no Brasil inteiro, é algo que faz pauta. Então, dentro desse meu trabalho, eu trabalho com 3 trilhas. A primeira trilha é voltada para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. A segunda trilha é o desenvolvimento profissional, onde eu trago as questões relacionadas, afins com o grupo com o qual eu trabalho. E a terceira trilha é o trabalho em equipe. Então, eu fiquei muito feliz quando a IAP me apresentou essa temática para trabalhar com vocês. Tá? Eu estou assim com a voz um pouquinho rouca, porque ontem eu resolvi cantar karaokê e eu não sabia que a voz ia ficar assim. Porque em momento de confinamento, no momento em que nós estamos mais reservados, nós estamos aí procurando formas para tornar os nossos momentos mais prazerosos. E a gente vai encontrando, mas não é uma voz um pouquinho rouca que vai fazer com que a gente não dê conta da nossa tarefa. Então, eu quero começar a nossa fala tratando sobre desenvolvimento de equipes, falando para vocês sobre planejamento estratégico. Primeiro sobre planejamento. O planejamento ele é fundamental e é necessário para tudo, inclusive no que diz respeito a essa liderança, essa lida com as equipes. Você precisa ter muito claro o que você pretende, ter muito claro como você vai fazer e quem vai te ajudar nessa construção dessa equipe. Então, eu trago dentro do planejamento a perspectiva do planejamento estratégico. Que o planejamento estratégico ele é a elaboração, o desenvolvimento e a implementação de diferentes planos por empresas, organizações, escolas, com a intenção de quê? Com a intenção de alcançar os objetivos e as metas propostas. No caso de uma escola, tem o projeto político-pedagógico. Então, você elaborou o projeto político-pedagógico, quando eu falo você é a equipe. Agora, sempre que eu falar com você é relacionado à equipe, porque nós estamos focando no desenvolvimento de equipes. Então, a equipe, que é assim que tem que ser feito, elaborou aí a várias mãos o projeto político-pedagógico, reviu o seu currículo, fechou o currículo, lacrou tudo isso, fechou bonitinho, vai para o plano estratégico. O plano estratégico é quando você vai pensar numa organização em que todos vão ajudar. E eles vão ajudar através de quê? Através da implementação de planos de ação menores, pormenorizados, onde todos contribuem e todos ajudam o projeto a criar vida, a se movimentar e a garantir que os objetivos, que a visão, que a missão, sejam todos eles implantados e garantidos. É fundamental para o desenvolvimento da empresa ou da instituição, eu sempre falo empresa, instituição, porque o trabalho com equipes
ele perpassa por todos, né, esses movimentos, essas instituições, esses órgãos, toda essa estrutura, vamos dizer assim, onde define 3 conceitos fundamentais. Então, a escola, a instituição, o órgão, ele precisa ter muito claro qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores. É com base nisso que vai se organizar toda a estratégia. Porque a estratégia ela não pode ser pensada para não chegar em lugar nenhum, para não atingir nada. Mas por que nós vamos pensar numa estratégia? Por que nós vamos ter um planejamento estratégico se nós não sabemos nem onde nós queremos chegar? Qual é a nossa missão e qual é a nossa visão e qual é a nossa missão? O que nós precisamos garantir nesse momento para que essa visão ela seja efetivamente garantida? E quais são os valores que vão dar o suporte para tudo isso? Mas se nós fôssemos falar sobre planejamento estratégico exclusivamente, seria 1, 2, 10, 5, 15, 20 encontros para a gente tratar sobre isso. Mas eu vou falar de uma maneira mais rápida, mas que fique algumas informações para vocês, para que vocês possam transformar efetivamente em conhecimentos. Lembra que eu já falei a vocês que nós trazemos, mediamos, facilitamos, trazemos muitas informações, mas vocês é que vão transformar em conhecimento com os referenciais que vocês já têm na prática do cotidiano, certo? Isso nós não podemos perder de vista. Esses 3 conceitos, juntos com as crenças que são explícitas, mas também são implícitas, e os comportamentos, eles vão definir a cultura organizacional. E é com base nessa definição da cultura organizacional que todas as ações precisam ser planejadas e organizadas, ou para manter ou para quebrar, né? Romper com algumas questões e pensar numa nova proposição. Isso aí vai depender da realidade da escola, né, do contexto onde vocês estão. Então, o que é a cultura? A cultura organizacional ela é formada em torno de quê? Ela é formada em torno de modelos mentais e comportamentos dos líderes da organização, que é transmitida de forma explícita e também implícita a todos os membros, todos os servidores, todos os funcionários, e aí vai gerar o quê? Vai gerar a cultura do grupo. E é com base nessa cultura do grupo que as questões deverão ser formalizadas. Então, essa é a primeira grande questão, né, do desenvolvimento de equipes. É preciso se ter muito claro a missão, a visão, os valores, é preciso criar essa cultura organizacional, né, em torno dos modelos mentais, do comportamento dos líderes da organização e que seja transmitida de forma explícita. Ângela, mas você está falando dos líderes da organização, os maiores, dentro da construção estratégica, sim, mas no fazer estratégico também, porque esses líderes, quando eles vão elaborar o plano estratégico, em muitos momentos eles contam com a participação de todos. E se você já tem um projeto pedagógico que foi construído a várias mãos, lá já está claro e definido o que vocês pretendem, o que vocês gostariam, né, que acontecesse, qual é a identidade que vocês pretendem dar para essa escola. Então lá já fica, né, então fica bem mais fácil. Aprendizagem em equipe, da dimensão individual à dimensão do grupo. O espírito de equipe é a capacidade de trabalhar junto por um objetivo comum. Então, se eu não sei qual é o objetivo de onde eu trabalho, é pouco provável, né, que eu desenvolva esse senso de equipe. Porque como é que nós vamos trabalhar juntos se não tem algo ali que alinha, que junta a gente, que coaduna para que a gente vá naquela direção? Vocês concordam comigo? A equipe ela é um sistema cujos resultados eles não dependem apenas da parte que a compõe, mas ela depende especificamente, quase que totalmente, dos relacionamentos entre essas partes. Então, não adianta um querer fazer, isso é muito forte às vezes nas organizações, aqueles que querem, né, se destacar, a questão do ego, quer mostrar serviço, e vai atropelando todo mundo, vai fazendo, acreditando, às vezes acredita, às vezes não, a maioria das vezes acredita mesmo que isso vai gerar resultado, mas não gera resultado. E aí é quando a gente começa a perceber as crises, porque as crises dentro da escola, elas iniciam exatamente com isso, porque não se consegue fazer um trabalho de equipe para que a equipe ela caminhe junto, rumo, né, à visão, né, garantindo que a missão seja, né, aconteça com base nos valores. Então, pelo fato de não ter uma clareza muito forte disso, todo mundo fica trabalhando, né, do seu jeito, da sua forma, achando que vai contribuir para a melhoria, só que não sabe a melhoria de quê, porque não tem um parâmetro de qualidade, um parâmetro de melhoria. Claro que isso não é o caso de vocês, mas eu tenho que fazer essa reflexão com vocês, tá certo? Então, a unidade fundamental de aprendizagem nas organizações não é o indivíduo, isso aí precisa ter muito claro. É quem? A equipe. É a equipe que vai trazer essa unidade de aprendizagem, né? Essa construção qualitativa do ponto de vista daquilo que nós defendemos como qualidade para nós,
para aquela comunidade, para aquele entorno, para aquele espaço. A essência da aprendizagem em equipe é o alinhamento, gente, com a visão compartilhada e o domínio pessoal dos seus componentes, das pessoas que fazem parte daquela equipe. Então não adianta só eu também ter uma visão e não ter pessoas, né, que estejam preparadas, que acreditem naquela missão e que arregassem as mangas e vão para o abraço. Para que uma equipe aprenda, é necessário que as pessoas elas tenham, né, desenvolvam alguns aspectos em comum, como por exemplo, é preciso que elas tenham domínio pessoal, senão não tem como. Volta aí para trás e olha as equipes que você já trabalhou. Se tiver 1, 2, 3 que são totalmente desalinhados, não tem domínio pessoal sobre aquilo que se quer, porque nem conhece a missão de onde estão trabalhando e a visão, por que estão fazendo aquilo, o caldo entorna aí, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Aí vem como consequência os conflitos, as crises, vem os conflitos, vem o adoecimento, vem o peso, vem a percepção de que você não está conseguindo fazer nada e vem aquela confusão generalizada que nós sabemos muito bem que acontece, né, dentro das escolas e que não deveria acontecer, porque nós somos os adultos dessas relações humanas, né? Afinal de contas, nós somos facilitadores, mediadores, professores, educadores, precisamos saber lidar com essas questões. Então, ter domínio pessoal é fundamental. Que compartilhar a visão para uma equipe se compor efetivamente, é preciso que tenha uma visão compartilhada, porque senão não faz sentido. A equipe para quê? Por que nós estamos juntos? O que nós queremos? Onde nós queremos chegar? Percebem? É impossível, mas às vezes a gente vê muito isso. Não, nós fazemos um trabalho em equipe. Aí a primeira coisa que eu pergunto é essa, mas qual é a visão da equipe? A gente ainda não tem uma visão. Não tem uma visão? Tá. Mas vocês têm uma missão, mesmo não tendo visão? Porque não dá para ter mais... Não, a gente também não tem. Quais são os valores? A gente ainda está pensando, nós ainda estamos pensando. Então isso é complicado, gente, é preciso ter isso muito claro, né? Senão você não consegue construir uma equipe. A outro aspecto é que tenha consciência e pratique o diálogo e a discussão. É necessário ter um amigo crítico, aquele que pondera, que traz os pontos, que considera que não são favoráveis, mas que traga sempre uma sugestão. Não é um amigo crítico aquele que só aponta os defeitos, que só aponta, mas nunca traz uma contribuição. Esse faz parte daquele grupo que não tem um domínio pessoal e ao invés de ajudar, atrapalha muito mais. Claro que você não é um desses, né? Mas se porventura você for ou pensa em ser, precisa parar e dar um stop, se comprometer efetivamente com o grupo. Esse é um elemento fundamental também no desenvolvimento de equipes. Comprometa-se com o grupo, através do grupo não, através da missão, através da visão, através dos valores que a instituição tem. Tá? Sejam criativos para superar as forças que se opõem ao alcance da visão. Vão existir muitas forças que vão se opor, que podem ser conflitos estruturais, como bem as crenças, porque todos nós temos as nossas crenças. Hoje se fala muito dentro aí da programação, né, neurolinguística, que nós precisamos limpar, programar, reprogramar a nossa mente, e isso vem com um trabalho muito forte em cima das crenças que nós temos, que nós vamos construindo e defendendo durante toda a nossa vida. Então isso é preciso ter muito claro também, que nada vai ser assim, né, um mar de rosas, vão existir os conflitos, as crises, e que vocês precisam, enquanto equipe, ser criativos. Pode sair por aí todo mundo ficando de mal um com o outro, não querendo falar com o outro, porque as ideias são contrárias, falando mal um do outro, criando confusão dentro do espaço de trabalho. Tenham visão sistêmica e aprendam de forma geradora. O que é ter uma visão sistêmica? Ter a visão do todo, né? De que todas as partes precisam fazer a sua tarefa de casa para que tudo rode, funcione bonitinho, direitinho. E que aprenda de forma geradora de energia, né? Que você vai aprender sempre e aquele aprendizado você vai aplicar. Se não funcionou 100% no primeiro momento, vai existir um momento que vai funcionar se você continuar aperfeiçoando, trazendo a possibilidade aí da construção para o grupo e da ação, claro, né? Não tem como falar sobre desenvolvimento de equipe se nós não falarmos sobre desenvolvimento de competências. Afinal, hoje o Brasil, e aí o mundo também, mas eu vou focar aqui o Brasil, nós estamos dentro desse movimento com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que traz muito forte a questão de todo o trabalho educacional voltado para o desenvolvimento de competências. E aí nós temos na nossa frente o grande desafio que é trabalhar isso com o nosso aluno, mas nós não sabemos, não temos competências, as mesmas competências que vêm na BNCC para serem trabalhadas com os alunos, nós não temos trabalhadas em nós. Então, precisa que dar um stop, parar, fazer o seu plano de desenvolvimento individual, pessoal e profissional e resolver essas questões.
Se você tem dificuldades com essas competências, sei lá, conhecimento, a cultura digital, a autonomia, a autogestão, a comunicação, os princípios éticos, tudo, precisa ir atrás de corrigir isso, gente. Não tem como, aí entra no campo da ética, não tem como eu pensar em propor um projeto de trabalho com o meu aluno, trazendo 10 competências que são consideradas fundamentais, essenciais e obrigatórias, esse é o termo mesmo, para serem desenvolvidos junto aos alunos, se eu não consigo ter essas competências desenvolvidas em mim. Porque a gente sabe, nós vemos de uma formação inicial complexa e não temos um programa de formação continuada consistente nas escolas brasileiras, nem pública nem particular. Tá? Eu disse isso para vocês, sei isso para vocês, mas até hoje, com mais de 30 anos aí, do chão mesmo da escola, da sala de aula, eu conheci uma única instituição que tinha um programa mesmo fortalecido de formação continuada, que era a Fundação Bradesco. Os modelos de gestão e desenvolvimento baseados em competências são uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de talentos humanos. Então, os modelos de gestão, qual é o modelo de gestão que vai ser implementado? Então, esse modelo de gestão, que é o que se sugere, é o que se traz como pauta hoje no mundo contemporâneo, de desenvolvimento baseado em gestão, em competências, é uma ferramenta valiosa para o gerenciamento dos talentos humanos, das pessoas que compõem a tua equipe. Então, para isso, é preciso compreender que desenvolver uma competência é aprender. Toda vez que eu desenvolvo uma competência, eu aprendo coisas novas. Então, se eu gosto de aprender ou eu tenho necessidade de aprender, então vai ser perfeito, né? Para mim, trabalhar essa questão, mas nada vem do céu. Não adianta você ficar aqui, eu vou desenvolver as competências necessárias, aí eu abro o olho e está tudo aqui. Não, caros colegas, não é assim que funciona. É preciso ter disciplina, é preciso ter criatividade, é preciso ter dedicação, determinação e, acima de tudo, criar altas expectativas de aprendizagem, que é para compreender que nós somos capazes de desenvolver qualquer habilidade para garantir qualquer fluxo de ação que esteja na nossa frente. Todas podem acreditar nisso. Uma pessoa que aprendeu algo, ela evoluiu de certa forma e mudou, ela já não é do mesmo jeito que ela era antes. Sempre que nós aprendemos uma coisa nova, nós mudamos, o aprendizado ele muda a nossa vida. A possibilidade de gerenciar o desenvolvimento de uma pessoa, equipe ou organização, ela passa a ter indicadores de antes e depois. Você começa com uma equipe, aí você forma a sua equipe, aí você traz as competências e você vai fazendo, aí vai dando feedback processual para essas pessoas que fazem parte da equipe, porque você fez um mapeamento individual. Você consegue, a olhos nus, depois de 6 meses, 3 meses, até menos, você já consegue identificar as mudanças que acontecem junto àquela pessoa. O antes e o depois, e a gente consegue ver isso assim de forma muito clara, tá? O feedback, ele é um elemento chave para alcançar a capacidade de gerenciar o desenvolvimento de competência e, portanto, de mudanças. Eu preciso aprender a dar feedback e eu preciso também aprender a receber feedback. Eu não vou abrir um parênteses aqui para falar sobre feedback com vocês, porque é uma prosa longa, caberia mais um momento específico para falarmos exclusivamente sobre feedback. Então, o feedback, ele fornece à pessoa informações importantes sobre os resultados obtidos de certas ações. Resultados obtidos em relação a quê, gente? Em relação à visão, em relação à missão, em relação aos valores. Não é os resultados obtidos em relação à minha vontade, o meu querer, porque eu acredito naquilo. Um colaborador que não tem feedback, ele não tem como saber se suas ações estão próximas da eficácia desejada. Como é que eu vou saber? Eu não sei se vocês se alinham comigo quando eu digo assim, às vezes você trabalha anos e anos numa empresa, as pessoas nunca sentam com você para te dar um feedback, mas em compensação fazem reuniões horríveis para falar de rotina, para questionar, para brigar, para dizer, até para te ofender em alguns momentos. Quando na realidade, se você tivesse recebido feedbacks periódicos, porque a primeira coisa, quando acolhe um novo funcionário, um servidor, além de mostrar as instalações físicas e dizer para ele o local onde ele vai trabalhar, onde ele vai produzir, vai elaborar, é preciso entregar nas mãos dele o plano, principalmente com as competências que aquela empresa considera fundamental, e mostrar o plano de desenvolvimento para aquele servidor, para aquele funcionário. Quanto tempo ele vai ficar em cada setor, quem serão os seus mentores, os seus guias dentro da empresa para que ele compreenda a estrutura, e no caso aqui da escola,
e para poder construir. Isso não acontece muito. Aqui eu deixei uma observaçãozinha, o que é eficiência, o que é eficácia, porque eu percebo muito nos meus diálogos que ainda existem algumas dúvidas conceituais em relação a isso. Então, assim, eficácia é fazer as coisas certas. Então, quando você faz as coisas certas, você faz com eficácia. E você é eficiente quando você faz certo as coisas, entendeu? São coisas diferentes. O feedback, ele é a retroalimentação ou a realimentação, retorno da informação ou do processo. Então, o feedback é isso, né? Veio, eu cheguei, me mostrou, eu construí projeto junto, definimos juntos, a equipe toda. E aí, o feedback, ele vai me retroalimentar. Então, foi definido no meu plano de desenvolvimento para o ano de 2020, e eu compartilhei eu faço parte de uma equipe, compartilhei lá com o meu superior, tudo mais, teve um momento lá da avaliação de desempenho, fiz o meu plano de desenvolvimento, e aí o feedback vai ser com base no quê? Com base naquilo que eu propus fazer. Que aqui é uma outra coisa no desenvolvimento de equipes, que eu quero falar muito com vocês, certo? Quem tem que definir o seu plano de desenvolvimento é a própria pessoa, claro que você vai ajudar, mas é a pessoa, e ela vai definir. Eu gosto muito de trabalhar com a base 3. Você definir a cada 6 meses, sei lá, um ano, 3 competências que essa pessoa precisa desenvolver nela mesma. Não adianta você chegar e dizer, olha, Ângela, é isso. Você tem que desenvolver isso, quem tem que descobrir é a pessoa. É aí que está o seu grande desafio nessa questão da equipe. Como você vai levar a sua equipe a ter essa percepção, levar o servidor, o funcionário a ter a percepção de si mesmo, para que ele possa pensar nas suas melhorias pessoais. E aí o feedback ele vai trazer exatamente isso. Ora, Ângela, você pautou dentro dessa competência que agora, até abril, até maio, você iria trabalhar essas ações que você propôs. Mas eu estou vendo que terminou aqui. Você conseguiu realizar quantas das ações propostas para o seu autodesenvolvimento, para o seu desenvolvimento profissional, para o seu autoconhecimento, você desenvolveu. Eu pautei 3 ações, mas não consegui fazer nenhuma. Aí, quando entra, você tem que voltar e mostrar para a pessoa que ela precisa garantir. Porque nada que é apenas escrito vai fazer as transformações na nossa vida. O que vai fazer as transformações é aquilo que nós praticamos, que nós exercitamos. Mesmo que em alguns momentos nós tenhamos que retornar e corrigir algumas rotas, certo? Agora eu vou falar com vocês sobre liderança dentro desse desenvolvimento de equipes, tá? Falei sobre planejamento estratégico, a importância de ter um planejamento organizado, a importância do feedback, a importância de entender que as pessoas é que vão fazer a diferença, mas numa construção de equipe dentro da escola, certo? Então, eu começo falando aqui sobre a liderança, sobre os estilos de liderança. Nós podemos até dizer que o líder ele tem uma visão e que ele insiste nela e inspira os seus seguidores, vamos pensar assim, trazendo aí para o mundo digital, a transcender os seus interesses pessoais para persegui-la. Então, assim, a liderança, de fato, é aquela que ela tem uma visão e ela consegue fazer com que as pessoas comprem aquela visão. As pessoas acreditam tanto na veracidade, na verdade, nos bons resultados daquilo que eles vão. Então, transcende até tudo. Quando a gente tem uma boa liderança, muitas vezes a gente se vê abrindo mão até de questões pessoais para que a gente vá com a liderança, porque a gente acredita, né, que aquilo é verdadeiro. Você confia. A gente vai falar um pouco mais aqui na frente em relação à confiança. Então, nós temos aqui alguns tipos, né? A liderança, alguns estilos. A liderança carismática. O primeiro pesquisador que considerou a liderança carismática dentro do comportamento organizacional foi o Robert Rose. Então, a teoria da liderança carismática, ela coloca ênfase na atitude dos seguidores em relação à liderança. Ângela, por que você está falando de seguidores? Porque é isso mesmo. O bom líder, ele tem seguidores. As pessoas vão com você onde você estiver, sem que você obrigue, sem que você crie confusão, sem que você crie conflito. Se você tiver que obrigar ou criar conflito com alguém para ela ir contigo em alguma coisa, tem alguma coisa errada com a tua liderança. Esse não é um seguidor e tem que ser seguidor. Vamos imaginar aqui nas redes sociais. Por exemplo, eu aqui no meu perfil aqui do Facebook, eu tenho 7 mil, 6 mil seguidores, 5 mil seguidores, que é o máximo que pode ter, 5 mil seguidores. Lá na minha página eu tenho aí outros que me seguem. Aí o que acontece? Tem pessoas que eu nunca nem vi, mas elas estão lá e elas compartilham, elas comentam as coisas, elas me parabenizam por algum trabalho que eu faço.
Isso é ter seguidor, é aquela pessoa que acredita no seu propósito. Então, ser líder é isso, é você definir muito claramente um propósito, totalmente alinhado ao que você é perspectiva para aquela escola, para aquela instituição, para aquele órgão que você trabalha, e começar a trazer as pessoas para acreditar na sua crença, para que juntos vocês garantam que aquilo se consolide concretamente. Então, a liderança carismática, ela tem muito isso, né? Ela coloca ênfase na atitude dos seguidores e, em relação ao líder, ela destaca 3 características básicas. É a confiança elevada em si mesmo, o domínio e a convicção de suas crenças. Então, um líder carismático, ele tem isso muito fortalecido nele. Ele confia em si, ele sabe que o que ele está fazendo não é bobagem. Por que ele confia em si? Porque ele busca argumentos, ele estuda, ele se prepara, ele vai, ele busca, ele traz. Ele tem domínio e convicção das suas crenças, elas estão ali e ele sabe por que ele colocou aquelas crenças como verdadeiras. Então, são características de um líder carismático. Então, ele possui um objetivo ideal e propõe um futuro melhor, um futuro melhor em detrimento daquele momento ali, daquilo que o status quo daquele momento traz. Então, ele traz uma proposição de coisas melhores. E quem é que não gosta de ter coisas melhores? Todos nós, a nossa única vida toda, nós sempre trabalhamos e sonhamos em dias melhores. Por mais que você esteja muito bem, você quer sempre o melhor, porque isso é característico do ser humano, né? Ele é fortemente comprometido com os objetivos e se dispõe a correr risco para alcançá-lo. Ele não fica que nem aquele que fica só atrás. Vamos lá, pessoal. E quando não dá certo, senta o pessoal, ó. Ah, mas não deu certo, é culpa de fulano. Não, ele está comprometido e se dispõe a correr risco. E ele vai junto com a sua equipe. Eles são sensíveis às necessidades dos outros. Eles são percebidos como não convencionais, eles não gostam muito das mesas postas, essas mesas redondas, eles não gostam muito disso, eles gostam de resultado, mas eles estão ali, né? Eles respeitam os protocolos, mas não como uma caixinha fechada, tá? Eles não são muito convencionais, não, eles gostam de sair da caixinha e geralmente dá resultado. Essas rupturas. Eles estão sempre presentes, eles possuem uma postura estável, eles não têm aquela coisa de um dia está do jeito, outro dia está do outro. Eu não sei se vocês se identificam comigo, que às vezes tem empresas, escolas, locais que nós trabalhamos, órgãos, instituições, que é assim, o chefe está aí, como é que ele está hoje? Eu quero falar com ele. Não, hoje não é um bom dia para você falar com ele, porque hoje ele está daquele dia. Né? Daquele jeito. Então, então quando ele tiver com um humor diferente, eu venho. Isso é inadmissível, gente. Se você quer desenvolver uma equipe, você precisa primeiro desenvolver você. Lembra que eu estou falando isso o tempo todo para vocês? Tá? Então, se você é bipolar, tem que fazer tratamento, porque existe tratamento para bipolaridade. Se você tem oscilação de humor, precisa consertar isso também em você. Você nunca, em hipótese nenhuma, pode propor para alguém alguma coisa que você não experimentou e não fez primeiro e não resolveu primeiro em você. É muito pouco provável que você consolide uma equipe dessa forma, tá? Mostram poder e cordialidade, que aí é quando entra aí o equilíbrio, tá? Você é cordial, você é respeitoso, você pratica empatia, você se coloca no lugar do outro, mas você tem poder de mando. E todos sabem disso, e todos acreditam, eles te seguem por quê? Porque eles sabem que você nunca vai propor uma coisa absurda, mesmo que de vez em quando as coisas não deem muito certo, não saiam como a gente planejou, porque isso é natural também, é normal também. O líder carismático constantemente mostra emoções e adota um comportamento não convencional para demonstrar convicção e coragem em relação à sua visão. Com isso, vemos que a visão e a capacidade de comunicação do líder são aspectos essenciais na liderança carismática. Então, ele mostra as suas emoções, mostra um comportamento não convencional, a sua coragem em relação à visão, acredita que vai dar certo, defende, propõe e vai para o abraço, né? Aqui nós temos os tipos de liderança. Ali eu trouxe o estilo da liderança, eu trouxe o carismático, né? E aqui nós temos os tipos de liderança. A liderança transacional. Os líderes transacionais, eles guiam seus colaboradores para alcançar metas e objetivos estabelecidos, esclarecendo o papel de cada um e a tarefa a ser executada por cada um desses, tá? Então, a liderança transacional, ela traz a perspectiva, né, de ter os objetivos, as metas e tal. Então, eles guiam os seus colaboradores nesse sentido. A liderança transformacional, elas inspiram aqueles que os seguem a alcançar objetivos.
modificando as bases motivacionais nas quais operam. Como elas modificam? Motivando, não. A motivação, quero dizer para vocês também que a motivação ela é pessoal, ela é individual. Ninguém motiva a gente, nós nos motivamos, mas há uma mobilização para que se modifique as bases motivacionais. O líder transformacional, ele traz isso. Ele muda, ele trabalha para mudar a base motivacional nas quais eles operam, nas quais as pessoas operam. E essa mudança ela vai ocorrer através de quem? Através de você mesmo. Não é ele que vai fazer isso, mas ele vai facilitar, vai possibilitar, vai criar situações para que você reflita sobre quem? Sobre você, sobre o que você quer, sobre os seus sonhos. Ele vai trazer para você a roda da vida, ele vai trazer o mapa dos sonhos, ele vai trazer as metas, ele vai trazer estratégia, ele vai te ajudar a te descobrir enquanto ser humano, enquanto pessoas, quais são os valores, quais são as crenças, quais são os recursos que você precisa para se transformar numa pessoa melhor para você. Porque se você for uma pessoa muito boa para você, consequentemente você vai ser uma pessoa muito boa para as outras pessoas também. E esse é um senso bom de equipe, né? Os colaboradores, eles transcendem seus próprios interesses em prol de um objetivo comum, que é o objetivo de quem? Da organização. E isso não quer dizer, que aí é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Gente, essa visão de que eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de dia, de manhã, é a minha vida toda. Não. O mundo mudou, eu disse isso a vocês. Hoje, o profissional eficiente e eficaz é aquele que dentro do seu horário de trabalho, ele consegue fazer tudo o que ele tem que fazer. E que ele não fica se lamentando nem reclamando. Eu tenho muitas experiências, né? Às vezes tem pessoas que levam trabalho para casa e aí elas ficam o tempo todo. Mas eu fui dormir de madrugada fazendo o meu trabalho. Mas eu estava doente e fiz o meu trabalho. Mas, gente... uma postura dessa, você não tem noção do quanto ela demonstra a sua fragilidade. Porque uma pessoa que se ama, ela jamais vai dormir de madrugada para fazer alguma coisa para mostrar serviço. Porque primeiro que esse serviço não vai sair bem feito. E no outro dia você vai comprometer toda a produtividade do dia seguinte se você tivesse se alimentado bem, dormido bem, namorado antes de dormir, ficado bem para poder produzir no dia seguinte. E uma pessoa que diz que trabalhou doente, que amou uma pessoa dessa tem pela sua vida. Se ela não tem amor pela sua própria vida, ela vai ter amor pela equipe, pelo trabalho, pela missão, pela visão da sua organização. Então são essas questões que o líder precisa começar a refletir com a sua equipe, na formação da sua equipe. Para que as pessoas entendam e compreendam que elas precisam ressignificar algumas coisas. Para que possam realmente fazer parte de uma equipe saudável e que essa equipe, ela gere resultado. Porque ninguém merece, gente, estar no grupo de WhatsApp, qualquer outro grupo, o tempo todo recebendo mensagem daquela pessoa que quer mostrar serviço, o tempo todo mostrando um desserviço para ela mesma, através das tragédias, das coisas ruins, difíceis, sempre mostrando que para ela conseguir trabalhar, ela tem que se sacrificar. E não é esse o papel, porque quando você... consegue compreender que o seu trabalho pode ser algo prazeroso e você pode fazer aquilo de uma maneira mais tranquila e dar conta, sim, você tem que dar conta, sim. Por isso que é importante trabalhar dentro do planejamento estratégico, lá no início que eu falei, trazer a estratégia para ir para o gerenciamento da tua equipe. Porque se eu vou conduzir um plano de ação e eu tenho 10 atividades para realizar e eu sei que no final daquele período que eu propus com quem vai trabalhar comigo, eu vou prestar contas, eu vou me organizar. E é quando entra o planejamento e entra a posição de outras coisas necessárias e fundamentais que não cabe a gente falar aqui nesse momento, tá certo? Então ele baseia-se na liderança transacional a alcançar maior desempenho, esforço e comprometimento dos seus seguidores. Então ele traz aquela base de lá e ele aperfeiçoa. A liderança transformacional, portanto, ela é consequência das nossas ações e decisões e são os colaboradores que têm o poder de dar esse atributo ao líder. Isso é que é legal, né? Então, a liderança transformacional, ela traz isso, né? Traz as pessoas como base e as ações dessas pessoas e decisões dessas pessoas, que são os colaboradores, elas vão ter o poder, né, de dar para a gente, para o líder, esse atributo. Há teorias focadas no desenvolvimento humano. A gestão de talento ainda dentro da liderança, tá? A gestão do talento e do fator humano, ele converteu-se na alavanca para o êxito de qualquer organização, de qualquer instituição. Então, a gestão do talento e do fator humano hoje é o que se discute. Estudos como o de Leves e Hickman destacam 3 abordagens na gestão de talentos. Então, hoje, para gerenciar uma equipe, olha a sua equipe.
Vê a sua equipe, quem são os talentos da sua equipe. Existem profissionais que você pode, nossa, ajudar aquela pessoa a ir muito além do horizonte. Só que às vezes, quando chega alguém assim na equipe, isso é muito presente, gente. Eu não estou falando de algo assim de outro mundo, não, lá de Pandora, não. Estou falando daqui mesmo, no mundo real. Às vezes chega um profissional que ele é excelente. Os líderes, os gerentes, os chefes, não sei se eu poderia chamar de líder, eles cesseiam. Eles boicotam, eles comprometem o trabalho daquela pessoa porque eles têm medo. Pelo fato de não ter essa construção pessoal, essa sua busca individual de crescimento constante, elas se sentem ameaçadas. E isso gera conflitos também, e isso inviabiliza qualquer construção de equipe. Porque ao invés de você estar potencializando as competências da equipe, dos membros da equipe, você está tratando de conflitos, né? Então, a gestão de talentos versus as práticas de RH, tá? Então, assim, eles destacam 3 abordagens que eu vou compartilhar agora com vocês. A primeira abordagem é a gestão de talentos versus práticas de RH. A organização, ela investirá em treinamento e desenvolvimento, tá? Dentro dessa visão de desenvolver, reter talentos, de desenvolver as pessoas, a gestão, ela traz muito isso. Vai haver um investimento. E onde é que nós enxergamos isso enquanto investimento? Quando na reunião, sei lá, de avaliação do final do ano, quando nós entramos na empresa, mas está aqui. Todo aquele movimento e no final você sai de lá com o seu plano de desenvolvimento formatado, sabendo que a instituição, a organização vai te apoiar a desenvolver ou potencializar aquelas habilidades, aquelas competências que você trouxe ali para serem desenvolvidas, certo? O outro é preservar o talento humano versus plano de carreira. Existem plano de sucessão que preserva o talento na empresa, que são os planos de cargo e carreira que existem dentro da empresa. E isso é uma forma também de trabalhar o desenvolvimento humano. Você sabe que naquela empresa, quanto mais você expandir-se enquanto profissional, enquanto pessoa, mais possibilidades você tem de galgar outros espaços. E o talento unido ao desempenho, que é um outro item que acredita no talento como elemento-chave para o desempenho da organização. E aqui eu não trago talento, gente, como aquela coisa, você tem talento para isso, para aquilo, não. Todos nós podemos desenvolver talentos, inclusive aqueles que nós imaginávamos que não poderia. Eu sou um exemplo claro disso. Hoje eu acho que eu consigo falar bem aqui na frente da câmera, preciso melhorar muito ainda, mas consigo falar bem. Mas antes era impossível isso, porque eu sou uma pessoa, embora não pareça, sou uma pessoa muito tímida, né? Então a gente desenvolve, tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente consegue fazer, desde que a gente se dedique para isso e tenha disciplina. Então é importante, claro, que tenha as capacidades aí que vem, né, que faz alguns diferenciais, não estou desconsiderando isso. Por favor, não vão lá ficar criticando, a Ângela agora falou que não é nada disso. Tudo tem o seu equilíbrio, mas nós podemos sim, nós somos capazes de tudo aquilo que nós quisermos na nossa única e maravilhosa vida. Existem muitas teorias e formas de desenvolver e cultivar o talento humano nas organizações. A que mais vem se destacando ultimamente, já falei isso lá no início para vocês, é o desenvolvimento do talento humano por competências, que também já disse que está lá na BNCC, está tudo isso, né? A gestão de desenvolvimento por competências ela é uma abordagem que leva em conta os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os comportamentos dos trabalhadores, dos colaboradores, das pessoas, né? E auxilia no alinhamento dos seus objetivos com os objetivos da organização. Então, o desenvolvimento por competência é isso, é uma abordagem que leva em conta, né? Não apenas um item só, não só os conhecimentos. O fulano sabe operar perfeitamente o computador. O comportamento dele, mas ele não consegue lidar com pessoas. Tá? Ele trabalha daí, né? Então não consegue lidar com pessoas. Então, os comportamentos, as atitudes, elas também são vistas dentro e precisam ser desenvolvidas. Então, se o cara é muito bom nisso aqui, eu vou potencializar isso aqui, ajudar a manter, mas eu vou ajudar ele a desenvolver essas outras áreas, que vai ser nessa ajuda. Esse é um papel muito forte da liderança, né? Aí, no desenvolvimento das equipes, tá certo? Então, vamos ver aqui alguns pontos chaves. Desenvolver uma competência, já disse para vocês, é aprender. Estou voltando aqui, tá? Uma pessoa que aprendeu algo, ela evoluiu, ela é diferente do que ela era antes. Eu já disse isso para vocês também.
A possibilidade de gerenciar o desenvolvimento de uma pessoa passa a ter indicadores do antes e depois também. Já disse isso para vocês também, estou retomando aqui. Feedback é um ponto-chave para alcançar. Eu já disse que isso também é para vocês. No momento que nós recebemos um feedback, nós temos um impacto sobre nós. Fica ali, nossa, mas disseram isso sobre mim? Isso porque previamente e de forma mais consciente ou inconsciente, gente, nós já havíamos feito uma avaliação das nossas competências. Nós sabemos quem somos ou quem não somos, mesmo quando a gente coloca lá no inconsciente. Claro que em alguns momentos precisa de alguém, e o feedback ele vai nos ajudar muito a puxar isso. Através de quê? Através das perguntas inteligentes, de levar a pessoa a refletir sobre as suas atitudes. Eu me incomodo muito com as coisas vagas, eu não gosto muito de coisas vagas, eu acho que as coisas têm que ser pontuais. Aí você vai para aquela reunião e diz assim, olha gente, a equipe está chegando muito atrasado. A equipe não está chegando atrasada. Nós temos históricos de atraso. De quem? Quem é que compromete o histórico do atraso? Então eu vou logo assim, quem é? Quem foi? No feedback você vai com aquela pessoa. Aí você chega para a pessoa, olha Ângela, eu quero falar com você. Aí você começa, porque você tem atrasado muito. Não, eu não tenho atrasado muito. Se você não tem registro, você não tem argumento, você vai ficar, né? Agora, quando você tem, olha, Ângela, no dia 25 eu precisei muito de você para fazer aquela atividade que nós tínhamos programado e eu não pude contar com você. Eu também não recebi, um posicionamento seu do porquê da sua ausência. Eu gostaria de conversar com você sobre isso, eu gostaria de te ouvir. O que você tem para me dizer sobre isso? Percebem a diferença? O feedback não é você chegar para a pessoa como uma metralhadora e dizer, olha, Ângela, você não cumpre os seus horários, você não faz. É preciso aprender a dar feedback. É preciso um curso específico só para a gente aprender a dar feedback e receber feedback também. O outro aspecto aqui ainda dentro da liderança é a liderança de si mesmo. Todo líder tem que saber governar a si mesmo, eu venho falando isso o tempo todo, antes de ser capaz de liderar os outros. Por isso, o autoconhecimento, gente, é fundamental, assim como o desenvolvimento pessoal. E também, eu até acrescento aqui, o desenvolvimento profissional. Como é que você vai discutir a base nacional comum curricular com o seu grupo de professores se você não tem domínio sobre isso? Isso é desenvolvimento profissional. É preciso saber. Então, se a sua equipe estuda 2 horas por dia, você vai estudar 4, Você vai estudar 6, porque você precisa que as pessoas te sigam, porque acreditam em você. Os estágios de desenvolvimento de uma equipe, ainda também dentro da liderança. A equipe é um sistema dinâmico e ativo, com personalidade, temperamento, ambiente e visão próprios. Pode ter certeza disso. Não é aquela coisa fechada de a equipe, então é tudo aqui negativo. Porque ela é composta por quem? Por pessoas. E as pessoas têm o quê? Têm os seus movimentos. E os grupos, eles desenvolvem uma cultura própria. Tem escola que tem a cultura de todo fim de semana, todo mundo reunir ali, tomar uma cerveja, tomar banho de piscina, sem cá. Tem escolas que a cultura já é de reunir para estudar. Tem escola que tem a cultura de não reunir para nada. Então, cada grupo tem o seu modelo aí, o seu movimento. O Bruce Tuckman, ele contempla 5 etapas no processo de desenvolvimento de um grupo. Eu estou trazendo autores aqui, gente, que depois vocês podem se reportar a esses autores para aprofundar. Eu lembro que eu disse para vocês, estou trazendo muitas informações que vocês podem transformar em conhecimento. E aí vocês podem pesquisar esses autores, que eles trazem ideias muito interessantes, que é onde eu me baseei para trabalhar com vocês. Então, são 5 etapas. A primeira etapa, no desenvolvimento de um grupo, é a formação. É preciso formar o seu grupo, formar a sua equipe. Quem você vai trazer para a sua equipe? Ângela, mas eu trabalho num setor público, eu tenho que receber as pessoas aqui. Muito bem, receber, mas você vai formar esse grupo, você vai ter um grupo. Depois que você formar, tendo livre-arbítrio de escolher ou não, você tem um grupo formado. Quem são? Quem é responsável estrategicamente por cada questão dentro daquele pedaço. E aí você vai delegar. Recentemente eu participei de uma mediação numa escola muito interessante. Porque era um contraponto entre a coordenadora pedagógica e a diretora da escola. A coordenadora questionando o fato de não ter o apoio da diretora naquilo que ela queria, e a diretora, gente, mostrando por A mais B que quem era responsável pelo pedagógico da escola era a coordenadora pedagógica. Que na parte administrativa, ela estava dando conta e estava fazendo o que era de direito dela. Porque isso acontece muito na formação das equipes. Se você não tem uma visão estratégica e não garante que o outro tenha uma visão estratégica, que o trabalho dele é importante, e se ele tem competências que não são desenvolvidas e precisam ser desenvolvidas para dar conta do seu trabalho, e você começar a puxar, isso acontece muito com diretores de escola,
Começar a puxar, ver que o outro não faz, começa a puxar o trabalho para si, você não consegue gerar resultados, você não consegue melhorar os seus indicadores. Porque você vai ter pessoas ali que não vão fazer, as outras pessoas vão começar a ver, os conflitos vão começar e você vai ser aquele apagador de incêndio. Então precisa formar e deixar claro. Formou a equipe, mapeou a equipe, viu quem é que precisa de ajuda, vai ajudar em cada aspecto ali, naquilo que quer ajudar. Quem é que vai que vai potencializar aqueles, em quais aspectos? Você precisa ter isso muito claro, certo? A outra etapa é o conflito, porque quando você formou a equipe, no primeiro momento, está tudo formado, que você vai para o desenvolvimento dessa equipe, é natural existirem os conflitos. Então, você precisa estar preparado para lidar com os conflitos. E uma estratégia que eu digo sempre assim, você está numa equipe, você tem conflitos com uma pessoa, não vá você resolver com a pessoa, né? A não ser que você vá mesmo, já com tudo acertado, mas se no primeiro diálogo você chegou para a pessoa, você falou, você se posicionou, você colocou, veio no segundo diálogo, não resolveu, vai para o superior. Exige do superior que tome uma atitude no sentido de quê? Chamar a atenção da pessoa? Não, de pensar estrategicamente o que pode ser feito para ajudá-los a lidar com aquilo. Aí talvez o quê? Se vai ter um trabalho para ser feito em dupla, que tal vocês trabalharem juntos? Mas não é você que vai propor, é a liderança que vai propor. Então, você, enquanto líder que está formando uma equipe, você precisa ter esses insights, você precisa ter essas percepções. Você tem que estar ali todo tempo, a lâmpadazinha que acende. Você está ali, conversando, vê um conflito, porque os conflitos eles vão existir sempre. Agora, se você não está preparado para lidar com o conflito, aí, meu amigo, você tem um problema do tamanho do mundo, né? Tem que aprender, né? Tem que desenvolver habilidades nesse sentido. Depois vem a normalização, as coisas elas se aquietam, é a outra etapa, a terceira etapa. Elas vão se acomodando, né, vão se normalizando, porque todo mundo já compreendeu que é aquele grupo precisa se construir enquanto grupo. Aí vem para a parte do desempenho, que são os resultados, né, que vão ser gerados pelo trabalho daquele grupo, que foi formado, que passou pela etapa do conflito, que normalizou, que gerou resultados. E aí, a dissolução alterna do grupo. É natural aquele grupo também ser diluído, se dissolver, sai o gestor da escola, sai um coordenador pedagógico, sai o professor. E aí vai começar a formar o quê? Um novo grupo. E aí é assim a nossa vida, né? O desenvolvimento de habilidade de equipe, a gente vai sempre trabalhando, tá? Mas nós também temos as disfunções de uma equipe. E aqui eu vou falar para vocês das 5 disfunções de uma equipe. A primeira disfunção é a ausência de confiança. Não tem como gerar resultados se você trabalha com pessoas que você não confia. É preciso gerar o clima de confiança, de que o que foi. Ângela, mas como gera esse clima de confiança? É simples, gente. Se você tem um planejamento e você segue o planejamento, teve que mudar alguma coisa, comunica ao grupo que foi modificado, chama o grupo para dizer por que precisa alterar aquela rota do planejamento, aquela ação e tudo mais, mas garante o planejamento. As pessoas vão confiar que tudo aquilo que foi dito aconteceu. Não existe nada pior no mundo do que aquela pessoa que vai lá na frente e diz uma porção de coisas e não faz nada daquilo. Sabe aquelas pessoas que cada dia chegam na escola com uma ideia diferente, coloca você doido porque não deixa você trabalhar? Eu já tive experiências assim. Eu trabalhei numa escola, fiz uma consultoria na realidade numa escola em que era impossível, porque quando se dormia, a diretora quando ela chegava no portão, ela já vinha com uma ideia diferente. Ela não se importava com tudo que tinha sido planejado anteriormente, ela queria que as pessoas dessem conta de tudo e mais as novidades loucas, treslocadas, me desculpe gente, que às vezes surgiam. E aí todo mundo tinha que parar. E era incrível, gente, às vezes a coordenadora pedagógica trabalhando, a coordenadora pedagógica era pulsada do seu trabalho para sentar na frente da diretora para ouvir as ideias absurdas e a partir dali ela já queria que as ideias absurdas fossem postas em práticas. Uma pessoa totalmente sem noção. Então, os líderes precisam compreender isso. Não é assim que funciona, porque nós lidamos com gente. Então, se você conhece o seu grupo e tem mapeado o perfil individual de cada grupo, e você chamar uma pessoa que ainda não está no nível de absorver tudo isso tão rápido e fazer, você vai frustrar, você vai matar a sua equipe. Certo? E aí o que acontecia como consequência? Era a gente chorando para tudo quanto é lado, era a gente se descabelando, era a gente sofrendo, era a gente falando mal, era uma loucura. E o objetivo maior, que era o ensino, a aprendizagem, que era o quê, gente? Não era nem o ensino, a aprendizagem, era o projeto de vida, porque a escola trabalha com projeto de vida. O projeto de vida daqueles jovens, daquelas crianças construídos por pessoas totalmente desequilibradas emocionalmente. Vocês já pararam para pensar o que é isso lá na frente? Depois, a outra disfunção é o medo do conflito, né? Porque a ausência de confiança, ela traz essa questão do conflito e aí gera o medo do conflito e aí vai, né? A falta de comprometimento, eu não vou me comprometer com isso porque eu sei que isso nunca vai acontecer, eu não confio, né? Aí evitar responsabilidades, aí tá distribuindo as tarefas, fulano vai, não, eu não posso, eu não quero. A falta de atenção aos resultados,
É porque tem gente que é assim, ela diz que as coisas têm que mudar, ela diz que daquele jeito não tá bom, mas quando divide ela nunca quer, né? Então, quando você tem isso estrategicamente, você sabe que você tem os planos de ação, todos vão participar do plano de ação, cada um vai ter responsabilidade dentro dessa construção, não vai ficar ninguém de fora, é mesmo aquela, nenhum a menos, né? E aí, os resultados, é preciso ter avaliação, essa é uma disfunção, porque a falta de atenção aos resultados, as pessoas ficam, mas a gente fez, a gente não sabe o que deu, o que aconteceu, o que resultou daquilo, né? É muito isso. Agora, eu quero falar com vocês sobre as equipes de alto rendimento. As equipes de alto rendimento, elas são capazes de fortalecer os pontos fortes de produtividade e positividade do seu grupo, da sua equipe, né? O modelo TDA, aqui está digitado errado, gente, eu vou arrumar. Aqui, quando o computador ele arrumou, né? É o TDA, tá? Não é todo, aqui está escrito é TDA. Ele é um modelo de sucesso, tá? Os 14 pontos fortes do modelo TDA, eles são divididos em dois grupos. Os pontos fortes de produtividade e os pontos fortes de positividade, tá bem? Então, esses pontos, eles são fundamentais para que a gente compreenda. Então, quais são os pontos fortes de produtividade? Eles estão relacionados relacionados esses pontos fortes, esse ponto forte de produtividade que também está relacionados, eu vou arrumar depois, com a capacidade da equipe de realizar as suas tarefas e alcançar as suas metas e objetivos. Então, quais são esses pontos de produtividade, gente? O alinhamento, os objetivos e estratégias, a divisão de responsabilidades, a proatividade, os recursos, a liderança de equipe. Então, esses são pontos fortes de produtividade. Se tudo isso estiver alinhado, estiver ali dentro da visão mesmo, dentro da organização, dentro da estratégia, você vai gerar bons resultados. Mas nós também temos os pontos fortes de positividade. Os pontos fortes de positividade, eles focam na qualidade das interações e dos relacionamentos. É como se fosse a base, né, ali também junto para fazer com que os resultados aconteçam. E quais são esses pontos fortes de positividade? É a confiança, é o respeito, é o companheirismo, é a comunicação, é a interação construtiva, é a diversidade de valores, é o otimismo, a crença de que tudo vai dar certo. Aqui no campo do otimismo, é criar altas expectativas de aprendizagem, altas expectativas de resultado, altas expectativas de que tudo vai dar certo. Você ser um potencializador, canalizador de energia, né? Não aquele que rouba, um roubador de energia o tempo todo. Não aquele que tem a síndrome do hard. Nada vai dar certo, né? Isso não... ó dia, ó mês, ó ano, ó vida, nada funciona, nada vai dar certo. Ok? Agora nós vamos passar para o último item, que é a inteligência emocional dentro da formação de equipes, né? Aí do desenvolvimento de equipes. As equipes, elas funcionam melhor quando são capazes de gerar um estado de harmonia que lhes permite aproveitar ao máximo o talento dos seus membros, dos seus colaboradores. Então, são pilares da educação emocional. Identificar as emoções, utilizar as emoções, compreender as emoções e direcionar as emoções, tá? O modelo de inteligência emocional, ele inclui 4 técnicas diferentes e ordenadas hierarquicamente, que vão dar suporte a esses pilares da educação emocional. Então, as técnicas, que são essas que eu falei agora para vocês, elas vão trazer esse suporte. Eu preciso saber identificar as emoções, principalmente as minhas emoções. Não sei se já aconteceu com você, que às vezes você está assim, parece que tem alguma coisa por dentro ali, alguma coisa, você não sabe direito o que é aquilo, né? Você não sabe que tipo de emoção você sente em cada momento que você está sentindo. É preciso aprender. O autoconhecimento vai te ajudar muito nessa identificação das emoções. E você precisa aprender o quê? A utilizar essas emoções, tá? Porque tem as emoções positivas e emoções que não são tão positivas. Em que momento você pode usar? Manifestar. Tem gente que é assim. Nessa mediação que eu fiz com a escola foi interessante, porque um lado dizia assim, porque eu não consigo esconder o que eu sinto. Não é que você vai esconder o que você sente, mas você vai lidar com o que você sente. Tem dia que nós estamos irados, mas nós vamos sair irados aí, né, batendo todo mundo, e a nossa fisionomia vai mostrar a nossa ira. Você vai chegar na escola, vai entrar, pensar, bom dia só se for para você, porque hoje eu estou irada. Já pensou o que é lidar com uma pessoa? Nós, não esqueça que tudo começa e termina em você. Então, preciso pensar nisso, e a liderança precisa pensar isso com bastante precisão. E direcionar as emoções, para onde vão essas emoções, né? O conceito de inteligência emocional, ele se divide em 5 dimensões. A dimensão intrapessoal, que é o conhecimento das próprias emoções, tá? A dimensão também intrapessoal, mas com outra
com outro, né, com outro conceito, que é a capacidade de controlar as emoções e adaptá-las ao momento da situação. Então, dentro da intrapessoal, eu tenho o conhecimento das próprias emoções, a capacidade de controlar as emoções e adaptá-las ao momento da situação, a capacidade de motivar a si mesmo sem esperar gratificações, tá? Tudo isso dentro da dimensão intrapessoal. Então, controlar o conhecimento das próprias emoções, a capacidade de controlar as minhas emoções e adaptá-las a cada momento, né, em cada momento que eu vou manifestar, a capacidade de motivar a mim mesma, sem esperar qualquer gratificação. Eu vou estar motivada para ir trabalhar porque eu preciso comer todo dia, né? Porque eu preciso cuidar da minha vida, porque eu preciso comprar aquilo que eu gosto, porque eu gosto de usar um perfume caro, porque eu gosto de viajar. Então, as motivações são nossas, pessoais, né? E sem gratificação de outras, eu vou fazer isso porque eu vou receber isso, porque eu vou. Isso é muito forte quando a gente faz com as crianças, que você vai estudar para a prova que eu vou te dar um presentinho, não sei, que a gente começa criando aí, né, uma estrutura mental um pouco difícil depois de consertar. E vem as duas dimensões, as dois itens dentro da dimensão interpessoal. A dimensão interpessoal, com o reconhecimento e a empatia com as emoções do outro, se colocar no outro, e o controle das relações, como nós vamos nos relacionarmos com essas pessoas, certo? A comunicação não violenta é o estabelecimento de relações de parceria e cooperação em que predomina a comunicação eficaz com empatia. Gente, dentro do desenvolvimento de equipes, a comunicação não violenta é algo fundamental e necessário. E existem técnicas em que se aplica a comunicação não violenta. Claro que eu não vou poder falar com isso vocês aqui pelo tempo, né, que nós temos de encontro, não por ser virtual, mas pelo tempo mesmo da disciplina. Mas vocês podem pesquisar, vocês podem buscar, e em um outro momento a gente pode dar uma paradinha para falar sobre com mais detalhes sobre a comunicação não violenta. Então, o princípio básico da comunicação não violenta é uma relação de parceria e cooperação, em que permite que o que você vai dizer para o outro seja dito de uma forma assertiva, direta, respeitosa, com empatia, você se colocando no lugar do outro, como se, o que aconteceria comigo se eu ouvisse, né, essa informação de uma forma agressiva, de uma forma desrespeitosa. Ou se eu ouvisse de um outro jeito, até que me levasse a refletir sobre o meu posicionamento, sobre as minhas atitudes, sobre os meus comportamentos, tá? A escuta ativa, ela diz respeito ao estabelecimento de um diálogo eficiente entre interlocutor e ouvinte. A ferramenta ela consiste em uma pessoa transmitindo a mensagem e a outra ouvindo. A escuta ativa é você realmente prestar atenção na pessoa no momento que ela vem te dizer uma informação. Não tem nada pior no mundo que a pessoa está falando com você e você está falando, tá, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Não, pode falar que eu estou te ouvindo, tá? Pode dizer que eu estou te ouvindo. Então, sentar, olhar, como a gente faz com a criança. A criança, quando a gente vai dar um comando para ela, a gente senta na direção dela, olha no olho dela, para que ela comece a entender a firmeza daquilo que nós estamos dizendo, certo? Então, quando alguém vem te dizer uma coisa, escuta. Por isso que o planejamento é tão importante. Você vai ter o dia que você vai atender, as pessoas querem conversar com você, e você agenda para a pessoa chegar, e você dá uma diferença de tempo de uma para outra para que você possa ouvir as pessoas. Aquelas reuniões de pais, onde colocam são de bancos, assim, numa quadra. Não sei se vocês já vivenciaram isso, onde os pais vão passando e vão pulando de professor para professor. Aquilo precisa ser muito bem planejado, né? Até o roteiro do que vai ser dito para poder dar atenção para o pai. Existem muitas queixas desse modelo, né, de reuniões. Então, a ferramenta, ela também pode ser aplicada tanto de uma forma verbal quanto não verbal, né, dentro da escutativa. Porque, às vezes, você está ali, a pessoa está falando e você está, né, fazendo caras e bocas. Então, você está tendo, né, aí um comportamento que não é o mais adequado para quem quer desenvolver uma equipe, tá? Aqui eu quero falar para vocês agora sobre o grande desafio que eu vou deixar para vocês trabalharem aí dessa questão. E vou deixar como atividade, para vocês, não está aqui no meu slide, mas eu vou falar, que é a leitura do livro, o livro... Nossa, deu um branco agora, daqui a pouquinho eu lembro para vocês, tá bom? Eu coloquei lá na proposta pedagógica, já falo para vocês, tá? Como fazer amigos e influenciar pessoas, gente, porque eu estava falando dos outros livros lá, deu um branco. Então, a leitura é obrigatória, essa atividade vocês vão ler o livro, que eu vou mandar em PDF para vocês, como fazer amigos e influenciar pessoas, e vocês vão fazer a resenha desse livro e me mandar para mim, que é onde eu vou avaliar aí a disciplina com vocês, né, o componente curricular.
Então, o grande desafio, durante 21 dias, vocês vão fazer só isso. Vocês não vão criticar, não vão condenar e não vão se queixar de ninguém durante 21 dias. Nossa, Ângela, como é que eu vou fazer isso? Você vai usar a criatividade, tá? Só com essa atitude você já vai começar a perceber grandes mudanças na sua vida, nas relações com as outras pessoas e até no seu entorno. Você vai, durante 21 dias, você vai escolher uma pessoa, ou sei lá, e vai fazer um elogio sincero e honesto. Ah, mas eu não sou desse negócio de elogiar, mas vamos exercitar, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente aprende tudo? Só do trabalho, não. Você pode acordar, elogiar o seu filho, elogiar o seu cônjuge, elogiar o seu amigo, elogiar a pessoa que fez o serviço para você, tá? Aquela pessoa que te deu um sorriso, não custa nada dizer, nossa, que sorriso bonito, desde que seja sincero e honesto, tá? Você também vai despertar em alguma pessoa durante 21 dias um desejo ardente. E não é um desejo sexual, né? Vamos, né, para descontrair um pouco, não necessariamente. O desejo, imagina que você faz uma comida muito gostosa, você leva para compartilhar com as pessoas, e a pessoa fala, olha, você pode compartilhar a receita dessa comida. Você despertou um desejo ardente na pessoa em fazer aquele prato para as pessoas que ela ama. Então, aí vai da criatividade, você vai buscar isso. Você vai sorrir mais, durante 21 dias você vai sorrir para todo mundo. Se você vai dar um bom dia, você vai sorrir. Ângela, mas eu não tenho o hábito de sorrir. Exercita. Existe uma coisa que é bem legal. Você faz uma máscara de alguém sorrindo, amarra aqui na parte de trás da sua cabeça. Então, quando você virar de costas, você está sorrindo para a pessoa que você não teve ainda a condição de sorrir. E você vai exercitando o sorriso na frente do espelho, com as pessoas mais próximas, quando você menos esperar, você está sorrindo aí para Deus e o mundo. E sorrir é muito bom. Então, o outro item aqui é chamar as pessoas pelo nome. Vamos exercitar chamar as pessoas pelo nome. Ei, camarada, né? Durante 21 dias vamos fazer esse exercício. Ser um bom ouvinte. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, você vai ouvir. Você já aconteceu com vocês. Às vezes alguém chega para contar uma coisa para você. As pessoas gostam muito de contar dificuldades, né? Se você for fazer uma estatística, é muito poucas pessoas que chegam para compartilhar as coisas boas que aconteceram na sua vida. É muitas coisas ruins. Aí a pessoa chega e fala assim, fulano, o marido da minha prima morreu. Aí você vai e fala assim, mas isso não é nada, gente. Mês passado morreu o meu tio, a minha sogra, a minha neta, não sei o que. Você começa a descarrilhar em cima. Ouça, quando alguém procurar você para falar alguma coisa, escute atentamente, usando a escutativa. Depois, no outro momento, se quiser compartilhar alguma coisa, a gente tem sempre o senso de competição. Sempre que alguém conta alguma coisa para a gente quer sempre contar uma outra coisa em relação àquilo, para mostrar que a gente também está passando por aquilo, ou que a gente tem uma coisa melhor para contar em relação àquilo. Comecem a pensar sobre isso. Isso é verdade que eu estou dizendo. Fala sobre assunto que interesse as outras pessoas. Não é só aquilo que te interessa que tem que ser falado ou dito. Então você vai pesquisar, se você tem uma pessoa com quem você gosta e tudo mais, que tal pesquisar o que a pessoa gosta e falar sobre aquele assunto com a pessoa durante 21 dias? Fazer a outra pessoa se sentir importante, sinceramente, evitar discutir. Quando alguém vier com a discussão, busque uma forma, deixe para um outro momento, procure, né, ser inteligente o suficiente para sair daquela... E não se meta nunca em conflitos que não lhe diz respeito, em discussões que não lhe diz respeito. Quando a gente trabalha com os alunos, a questão da violência com os alunos, a gente sempre diz que só existe a violência porque tem plateia. Pega só dois meninos, coloca lá e vê se eles se desentendendo, eles dois, se não tiver aquele do lado aplaudindo, gritando, se eles dão muito continuidade. Não, rapidinho para. A mesma coisa é com a gente. Quando acontece um conflito, que aí começa a divulgar, e tem sempre aquele que quer ser a vítima, né? Quer dizer, aí quer buscar o quê? Partido. Aí vai tomar partido de um lado ou do outro. Aí essas discussões, elas ficam acaloradas, né? E essas discussões acaloradas, mal conduzidas, elas culminam, gente, com doença, com adoecimento de profissionais da educação, e isso é fato. As estatísticas estão aí para mostrar. Respeitar a opinião alheia e manifestar simpáticas ideias que não são sua. Tudo bem, Deus foi maravilhoso quando te colocou no mundo, nós somos perfeitos, somos todos perfeitos, é tudo muito bom, nós somos maravilhosos. Mas existem outras pessoas que também tão maravilhosas quanto nós, ou até mais. E que por isso a gente não pode achar que só a gente tem ideias brilhantes, que só o que a gente diz, o que a gente faz é importante e deve ser atendido pelo outro. Tira isso aí da sua agenda. Fazer o erro parecer fácil de corrigir, porque nós vamos cometer equívocos o tempo todo, isso é natural também, tá? Natural também. Se errar, reconhecer imediatamente e com ênfase, gente. Não tem problema nenhum de cometer equívoco.
O problema é você perceber que você cometeu equívoco e você continuar insistindo naquilo como verdade e todas as pessoas em torno ofendidas, melindradas, entristecidas e iradas porque sabe que aquilo não era e você continua insistindo porque você não quer estar tal do braço a torcer. Deixa o braço torcer, deixa a perna torcer, deixa tudo torcer, desde que você contribua para ter um ambiente, né, mais harmônico e que os resultados propostos eles sejam alcançados. Não envergonhar as outras pessoas, corrigir em particular, elogiar em público e nada de ficar falando para os outros sobre as pessoas, né? Ah, o fulano, a gente não envergonha as pessoas só quando a gente dá um grito nele no corredor, não, é quando a gente se menciona coisa a respeito dessa pessoa com outras pessoas que não tem nada a ver. O que interessa a vida das pessoas para a gente? O que é que eu tenho que falar para outra pessoa da situação que outra pessoa, que às vezes até naquele momento em que ela veio conversar comigo, compartilhou, e eu fiquei ali inquieta. Isso a gente precisa tratar. As pessoas, quando a gente ouve uma coisa que a gente fica inquieto para contar para outro, e aí isso dá-se o nome no senso comum de fofoca, né? E aí a gente precisa tratar, porque a fofoca ela é doença. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de reprogramação mental para poder tratar isso, tá bom? Quando a gente pega para trabalhar os hábitos, mas isso é uma outra história, tá? Elogiar o menor progresso e fazer a outra pessoa se sentir satisfeita fazendo o que você pediu. Um líder que consegue fazer com que a sua equipe não critique, não condene, não se queixe o tempo todo e que faça com que as outras pessoas façam aquilo que ele pediu satisfeito, ele matou todas essas outras coisas aqui, é um grande desafio. Mas, Ângela, eu trabalho na secretaria, na escola. Você é liderança. Todos nós somos liderança onde nós estamos. Tá? A liderança ela não tem nada a ver com a questão do cargo hierárquico e tudo mais. E o bom seria que todos os chefes, os gerentes, tem um trabalho que eu faço sobre planejamento, que eu trago isso com muita propriedade, os gerentes, é um curso que eu tenho sobre gestão democrática escolar, o ideal seria que os gerentes todos fossem líderes, né? Que os chefes todos fossem líderes, o ideal seria, mas nem sempre é assim. Existem lideranças que não são chefes de nada, mandam bem na liderança, certo? Então, eu sou Ângela Guimarães, aqui nós conversamos sobre desenvolvimento de equipes. Eu trouxe informações fundamentais, questões, reflexões fundamentais, amplas, que precisam ser aprofundadas. Fica como atividade para vocês, e que não me esqueça a leitura do livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que eu vou encaminhar para colocar na plataforma. E vocês vão me enviar uma resenha, e é essa resenha desse livro que vai compor a nota de vocês. E também eu vou pedir para que vocês me entrem em contato comigo pelo meu telefone está aí no contato para que a gente possa conversar se tiverem dúvidas, precisarem de ajuda para qualquer construção, à disposição de vocês. Tudo bem? Mas isso a gente vai conversando em outros momentos aí, porque a nossa estadia juntos vai ser longa e eu tenho certeza disso. Um grande beijo a todos e foi um momento muito feliz compartilhar essa fala com vocês. Até mais.